Olá, amigos! Dentro da série de vídeos Cenários de Futuro para o Brasil, agora nós vamos falar a respeito do bolivarianismo. O que é o bolivarianismo e o que pode acontecer com o Brasil se ele se instalar. O bolivarianismo, na verdade, não passa de uma corrupção do comunismo, uma deterioração do conceito, da teoria marxista. Na verdade, o bolivarianismo nada mais é do que você imaginar assim. Imagine que o PCC, ou o Comando Vermelho, passe a governar o país. Essencialmente é isso. O bolivarianismo ele usa as teorias do comunismo para se instalar, mas ele, no final das contas, não passa de uma organização criminosa governando uma nação. Normalmente, no bolivarianismo, que é uma realidade sul-americana, são organizações criminosas que fazem tráfico de drogas, então são narcoditaduras. Eles usam todos os conceitos do comunismo para instalar as suas práticas. Então eles fazem a corrupção, eles fazem o domínio ditatorial, eles procuram desarmamento da sociedade para que não haja resistência, eles flexibilizam as leis para a criminalidade, eles precisam destruir a instituição da família e da religião, tal qual no comunismo, porque isso é uma forte oposição aos seus princípios, aos seus valores, e eles usam das técnicas do marxismo cultural ou do gramscismo para deteriorar a cultura local. Destroem a educação e a cultura nas universidades, nas faculdades, para que forme uma geração fraca, intelectualmente falando, uma geração sem conhecimento da verdade, totalmente enganada, inclusive deturpando o próprio idioma. Não é sem razão que no Brasil Paulo Freire é tido como patrono da educação pelo ex-governo petista. Então nós precisamos entender isso. O bolivarianismo ele se instala através da criminalidade, através da corrupção, através da destruição dos valores morais, religiosos e da família. Uma vez instalado no governo, principalmente por meio da ocupação dos cargos públicos por militantes da sua ideologia, principalmente no judiciário, porque ali eles têm o poder de isentar os seus partidários e incriminar os contrários. E isso é o que tem acontecido no Brasil. Com frequência, a olhos vistos, a gente vê que a Constituição brasileira tem sido rasgada cotidianamente a favor da criminalidade. Nós temos visto criminosos sendo soltos, perdoados, de toda forma se acha uma justificativa para não puni-los. Em contrapartida, todo aquele que luta por um conservadorismo cristão no Brasil hoje, acha-se um jeito de incriminar essa pessoa, de calar, de cercear seus direitos, suas liberdades. Então, o bolivarianismo, ele se instala no governo, ele instala a corrupção, ele instala a criminalidade, ele desarma a sociedade e ele se associa com o crime organizado. Uma vez que ele estiver no poder, ele censura as redes sociais, censura a imprensa e faz a associação com milícias criminosas, tanto de policiais corrompidos, quanto de organizações criminosas, como eu já citei, o PCC, o Comando Vermelho e outras mais. E essas organizações criminosas formam o que eles chamam de milícias. Essas milícias que estarão armadas andarão pelas ruas em grupos chamados coletivos para intimidar qualquer cidadão ou grupo de cidadãos que queira levantar a sua voz contra a sua instituição. Porém, o fim do bolivarianismo, ele acaba no comunismo. Mas por quê? Como assim? Acaba porque o bolivarianismo, para ele se sustentar, ele precisa ter poder armado, militar. Então ele começa a receber apoio, suporte de potências comunistas. Quais são? Rússia ou China. De qualquer forma, ele começa a se endividar. Ele quebra a economia do país, com desculpa de socializar a riqueza. Ele quebra a economia porque os empreendedores fogem, a população entra em miséria, ele sustenta a população por algum tempo com bolsas de assistência, mas esse dinheiro tem que sair de algum lugar e sairia normalmente dos ricos, dos empresários que por esse momento já quebraram ou fugiram do país. Então acaba o dinheiro. Para eles manterem o controle, eles precisam de exército forte, armas no país, e aí então eles começam a importar armas a troco de suas riquezas naturais. Então ele começa a alienar suas reservas minerais, se tiver petróleo, petróleo, se tiver produção de alimento, alimento e por aí afora. E vai se vendendo para esses países a troca de poderio militar. Vai chegar uma hora que eles não têm como pagar esse poderio militar, então inevitavelmente o bolivarianismo, o fim dele vai ser virar colônia de uma dessas potências, Rússia ou China, que vão assumir, conforme eu já falei em outro vídeo, no final esses comunistas como agiotas usam seu poderio econômico e militar para se impor sobre o país dominado, no caso, o país bolivariano. Esse é o que vai acontecer com a Venezuela, provavelmente com a Argentina, se eles não conseguirem reverter o quadro lá, e com o Brasil.
que está nesse caminho se a gente não conseguir impedir que o bolivarianismo se instale aqui. Ok? Basicamente é isso. O bolivarianismo é uma corrupção do comunismo chinês ou comunismo russo e que no final dele vai virar uma colônia de uma dessas duas potências. Fiquem com Deus, vamos compartilhar esses vídeos para que as pessoas estejam bem instruídas e lutem contra isso. Somente conhecendo a gente tem a força, a disposição, a determinação de lutar. Portanto, eu convido vocês a fortalecer esse trabalho. Como? Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você ser avisado quando produzirmos um vídeo, deixe o like para o vídeo ser mais divulgado e compartilhe. É muito importante compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que a gente vá educando a população brasileira a fim de tornarmos o Brasil um país livre e a Igreja de Cristo tenha liberdade de crescer. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.